Ok, Isis, muito obrigado. Daqui para frente é com a gente e com a equipe do Jornal da Cidade, repleto de notícia para você que está em casa. Muito boa noite para você. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a você também que está em casa, vai continuar aqui com a gente no nosso JC, que começa com uma denúncia que vem lá do Cariri. Uma liderança política da região enviou áudios homofóbicos e racista em um grupo de aplicativo. As mensagens criminosas vazaram e agora a polícia investiga o caso. E antes de exibir essa matéria, um alerta e um desabafo. Essa foi uma das reportagens mais difíceis de serem editadas que já apresentamos aqui no Jornal da Cidade. O conteúdo dos áudios e das falas desse homem é tão absurdo que o que foi selecionado para ir ao ar são os fragmentos mais leves. As falas mais agressivas e desrespeitosas, nós preferimos não exibir, mesmo com censura em respeito aos telespectadores, às mulheres negras e ao público LGBTQIA+, que não merece ouvir falas tão racistas e homofóbicas. Acompanhe agora essa reportagem exclusiva de Hugo de Leon, com imagens de Carlos Henrique Ferreira. Os áudios foram gravados pelo bancário aposentado e advogado Cosmo Silva Lemos. Eles viralizaram após serem compartilhados nas redes sociais. Viado é uma m***, viado é uma desgraça, viado é um demônio, pai. Viado é gente, viado é troço, viado é lixo da humanidade. Devia queimar essas pestes tudo de viado. Nas mensagens, Cosmo afirma ser homofóbico. Em tom de ameaça, chega a desejar a morte de homossexuais. Rapaz, eu sou tão homofóbico que não como nem de mulher. Por mim, eu acho que devia matar esses viados aí tudinho, pra que dar o essa p***. Além das declarações homofóbicas, tivemos acesso a áudios com conteúdo racista que Cosmo utilizou para se referir a uma mulher negra. Na fala, ele usa palavras de baixo calão e xingamentos. É tu ceboso, negro é uma m***. As declarações chamaram a atenção de entidades do movimento LGBTQIA+. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Juazeiro, que vai investigar o caso. Áudios altamente LGBTfóbicos, homofóbicos, racistas, que discriminam e que violam toda a dignidade humana. Então isso não é um papel de uma pessoa, de um cidadão, que a gente não espera receber nesse momento. Principalmente nesse momento a qual nós estamos vivenciando o combate ao discurso de ódio, esse discurso ele legitima várias pessoas a pensarem e a praticarem os crimes a qual ele instigou as pessoas a fazerem. Pessoa muito conhecida em Juazeiro do Norte, Cosmo Lemos é militante político de movimentos de direita. Foi presidente municipal do PSDB. Em uma rede social, ele tem fotos ao lado dos ex-governadores de São Paulo, João Dória e Geraldo Alckmin, do ex-prefeito paulistano, Bruno Covas, e do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Nós conversamos com Cosmo no fim da tarde desta terça-feira. Ele reafirmou que não gosta de homossexuais, mas também não considera ter cometido nenhum crime. A sociedade hoje está sabendo o seguinte, que eu sou hétero e eu não gosto de viado e acabou, que a sociedade tem que saber isso. O crime de homofobia, desde 2019, pelo STF, ele está enquadrado na lei de racismo, ou seja, ele pode ser penalizado com uma pena de 1 a 3 anos e se for uma pena mais bruta, né, um pouco mais acirrada, pode chegar até 5 anos de prisão. É racismo, é homofobia, é crime. A gente vai continuar acompanhando, sim, esse caso muito de perto. Esse é o Jornal da Cidade. Veja agora outros destaques da edição desta terça-feira. Novidades do caso Biel. Médico que atendeu criança é proibido de atuar em hospitais públicos do Ceará. Homem que teve carro furtado encontra veículo, mas dentro do mar, na Praia da Lagoinha. Recenseadores contratados em 2022 denunciam falta de pagamento e até de farda para trabalhar. A disputa por apoio político nos bastidores da campanha eleitoral. O governo envia à Assembleia projeto que prevê redução de alíquota do ICMS cobrado sobre o etanol. É isso, o Jornal da Cidade está no ar. Mais um servidor terceirizado da Secretaria de Planejamento do Ceará foi preso, suspeito de integrar a quadrilha que vendia os carros do governo do estado. Um esquema criminoso que envolvia também empresários cearenses. Carlos Henrique Costa, como é que estão as investigações sobre esse caso, Carlos? Boa noite para você.
Tudo bem, Bianca? Boa noite para você e a todos que nos acompanham. O Antônio Vieira da Silva Neto, esse é mais um servidor da CEPLAG que foi detido suspeito de participar dessa quadrilha. O Neto, ele era terceirizado da CEPLAG e trabalhava lá na célula de patrimônio, né, onde estavam registrados esses veículos. A suspeita das investigações apontam que o Neto recebia cerca de R$5 mil para cada carro comercializado. Lembrando que na semana passada outras 3 pessoas foram presas, 2 empresários, um empresário de uma sucata e um empresário de um ramo de gesso e outro servidor da CEPLAG, né? Esse servidor da CEPLAG, ele vendia os veículos que estavam lá encostados na secretaria, alegando que eles não estavam inscritos aí nessa lista de carros que iriam a leilão. E aí ele levava para a sucata, esses carros eram desmanchados, o número de chassi era alterado e eles eram vendidos por um preço bem abaixo do valor. Esse aí é mais um que vai ser preso e a polícia segue investigando o caso. Bianca, Alexandre, eu volto com vocês. Obrigado, Carlos. E a governadora Isolda Sela assinou um projeto de lei para reduzir de 18% para 15% o ICMS sobre o etanol no Ceará. Na prática, são centavos de diferença no preço do litro do produto, mas faz uma diferença danada para o consumidor. E isso vale para qualquer combustível. Quase um mês já se passou desde a redução do ICMS sobre bens essenciais no Ceará. De lá para cá, a queda trouxe um bom alívio ao bolso dos motoristas. Essa baixa nos preços foi muito bom e muito positivo para todos nós, né? A gasolina que estava a quase R$8, hoje nós estamos colocando gasolina de R$ 5,65, né, 5,40, dependendo do posto, né? Uma redução como essa vai beneficiar todos nós, não somente nós que trabalhamos como aplicativo, mas todos os motoristas de um modo em geral. Como é que essa redução tem impactado no bolso de vocês, na casa de vocês? Impacta no próprio custo, né, do carro e em cada produto que a gente compra, porque em geral o impacto da logística isso varia no preço final do produto. E a gasolina verticalmente impacta nesse sentido. Agora, um projeto de lei que reduz o imposto do etanol de 18% para 15% foi assinado pelo governo do estado e segue para aprovação na Assembleia Legislativa. Mais uma possibilidade de economia para o cearense. Considerando o valor atual lá, vai ter essa queda de 15 a 16 centavos. As reduções no preço da gasolina, do diesel e do etanol têm efeito imediato e alto impacto no IPCA, que é o índice oficial da inflação. Essas variações refletem diretamente no orçamento dos motoristas, tendo em vista que o combustível compromete quase 7% da renda familiar. Na contramão das quedas, o gás natural veicular, o GNV, muito utilizado por taxistas, motoristas de aplicativo e caminhoneiros, não para de subir. A comercialização do GNV é independente da dos demais combustíveis. O GNV é produzido pela Petrobras, é extraído no litoral do Rio Grande do Norte e vem de lá para cá canalizado ou de Paracuru, mas esse de Paracuru está suspenso. Então, os custos são da Petrobras e da Cegás até chegar ao posto. Não são calculados em função dos demais. Então ele tem uma comercialização independente, por isso não acompanha as quedas dos demais. O Ceará foi um dos estados que mais adiaram a redução do ICMS, segundo a Secretaria da Fazenda do Estado. Com a medida, a perda para a arrecadação tributária vai chegar à casa dos R$2 bilhões. Uma preocupação para os cofres públicos e, ao mesmo tempo, uma folga para o consumidor. Ele vai deixar de utilizar aquele dinheiro na gasolina e o dinheiro vai continuar circulando no estado. Circulando no estado, vai movimentar os demais comércios, as demais indústrias, e o imposto vai ser recolhido nessas outras atividades, com a tendência até de serem maiores, pois serão de alíquotas maiores em vestuário, em alimento, em farmácias, em supermercados e até em diversão. Começou hoje a distribuição do Vale Gás em Fortaleza. Pelo menos 24 mil famílias devem receber o benefício. A felicidade da dona Graça é tão grande que transborda em seus olhos. Ela não consegue conter as lágrimas de emoção. Obrigada, Senhor. O motivo desse choro emocionado
é que ela foi beneficiada com o Vale Gás, auxílio concedido a famílias em situação de vulnerabilidade. Deu tudo certo, graças a Deus, e que eu estou muito feliz mesmo. Eu só tenho que agradecer a Deus, meu Deus, que continue sempre assim. Somente aqui em Fortaleza serão distribuídos mais de 24 mil tickets de Vale Gás para famílias de baixa renda. O benefício pode ser retirado em qualquer unidade do CRAS na capital. Quem tem acesso, à internet, tem a plataforma do 156, ela coloca o CPF, o número do NIS dela, e aí ela verifica onde é que vai ser, a retirada do voucher do Vale Gás. Agora, quem não tem acesso pode ir em qualquer unidade. Nós temos 27 CRAs aqui no município de Fortaleza, e elas podem verificar, solicitar para que faça consulta. E aí nessa consulta elas vão verificar aonde elas podem fazer essa retirada. Para receber o auxílio, as famílias precisam atender a alguns requisitos. São exatamente famílias que fazem parte do programa Cartão Mais Infância Ceará, famílias que fazem parte do programa da Auxílio Brasil, que tem uma renda per capita inferior ou igual a 150,50, ou então jovens que fazem parte do programa Superação. Dona Silvia e Dona Maria de Fátima estão com esperança de serem contempladas com o Vale Gás. O gás está muito caro, como vocês sabem, e outra coisa, é uma ajuda grande, Se eu conseguir fazer o cadastro. Cada uma delas enfrenta batalhas diárias para sustentar a família. Sem emprego, o dinheiro é incerto. Por isso, o Vale Gás para essas famílias é tão importante. Estou precisando muito, porque teve esse mês que passou, eu estava cozinhando na lenha. Até o dia 12 deste mês estão abertas as inscrições para o mutirão de segunda via do RG para a população trans de Fortaleza. QR Code na tela, porque no GC+, está todo o passo a passo. A ação vai ser realizada nos dias 18 e 29, também agora de agosto, no Centro Estadual de Referência LGBT+, Tina Rodrigues, no Papicu. Será preciso levar, no Dias Macedo, a nova certidão e um documento com foto antigo. A emissão da segunda via da identidade, já com o nome atualizado, é o segundo passo após a retificação do registro civil. Baturité, a principal cidade da região do Maciço, não terá mais a festa de emancipação que seria realizada nos próximos dias 7 e 8 e também dia 9. E o motivo está nas redes sociais do prefeito, olha aí. Herberli Freitas, esse é o nome dele, Herberli Freitas, escreveu que decidiu cancelar o evento onde Bel Marques e o padre Fábio de Mello se apresentariam após encontrar entraves na justiça. O Ministério Público havia apontado irregularidades no orçamento e a falta de citação para a contratação dos artistas. Além da programação também foi suspensa, porque tinha a possibilidade do município recorrer. Somente esses dois shows custariam R$ 750 mil aos cofres do município, sem contar com a banda Limão com Mel e os cantores Joyce Tainá e Regis Danese, além da estrutura de palco, logística, som e segurança, por exemplo. Ainda caberia recurso, então, à decisão, Mas, segundo o prefeito, não haveria mais tempo hábil para isso, por isso ele decidiu cancelar a festa. A polícia investiga o caso de desaparecimento de um homem que há uma semana saiu de casa em Caucaia para trabalhar em São Gonçalo do Amarante, outra cidade aqui da região metropolitana de Fortaleza. Hoje, parentes receberam um vídeo dele sendo torturado. Mais informações ao vivo com Mônica Damasceno. Boa noite, Mônica. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite também a todos que nos acompanham. Pois é, Rosenberg dos Santos morava pelo menos em Caucaia junto à sua esposa e na última semana recebeu uma proposta de emprego em São Gonçalo do Amarante. Rosenberg iria para a cidade para trabalhar em uma obra. Acabou indo na quinta-feira, na quarta passou no emprego da esposa, Patrícia, dizendo que tinha recebido essa proposta, mas não deu muitos detalhes. Patrícia, inclusive, esposa de Rosenberg, chegou a perguntar quando ele voltaria e quanto tempo iria durar essa obra. Mas ele não deu detalhes, viajou na quinta com um amigo e chegando lá, por volta das 6 da noite, entrou em contato com a esposa, dizendo que precisava do valor de R$100 para conseguir se alimentar, também ficar ali no local. Desde então, a família não tem mais nenhuma notícia de Rosenberg. A informação que se tem é que ele foi capturado por uma facção local. Inclusive, a família recebeu vídeos, como você falou, Alexandre, e até o momento não tem mais informações de Rosenberg. Outros 3 homens haviam sido capturados também com Rosenberg, mas foram liberados. E apenas o rapaz continuou ali
sob a prisão, enfim, desses faccionados. Para quem quiser ajudar com as denúncias e as buscas, o número é 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública. O anonimato é garantido pela polícia. Essas são as informações, eu volto com vocês. Obrigada, Mônica. Ainda hoje, Justiça proíbe médico que atendeu Biel de atuar em hospitais do Ceará. Na volta do intervalo, a disputa por apoio político nos bastidores da campanha eleitoral de 2022. JC de volta com o futebol. Após os resultados diferentes no fim de semana, Fortaleza e Ceará correm atrás de objetivos diferentes agora. Enquanto o Leão busca a reabilitação, o Vovô quer uma classificação histórica na Sul-Americana. Uma vitória que aliviou, em partes, até porque a situação do Fortaleza ainda é bem complicada na Série A. Apesar de ter deixado a lanterna, o tricolor ainda ocupa uma posição preocupante. É o 18º colocado com 18 pontos, a 3 do primeiro time fora do Z4. Seguir fortalecendo una idea o primero este primeiro tempo, continuar com o que fizemos segundo tempo com o Fluminense, corregir este segundo tempo, eu tenho que corregir também e continuamente sempre muito perto de jogadores, porque eles ajudar a gente e a toda a Fortaleza a sair desta situação. Mesmo precisando vencer mais uma urgentemente, a comissão técnica deu folga para o elenco. O grupo volta a trabalhar nesta quarta com a apresentação do goleiro Luan Poli, novo reforço da equipe, já que Max Walef foi para o futebol ucraniano. O compromisso da vez é o Internacional, domingo, no Castelão. Nós sabemos que necessitamos os 3 pontos, mas para conseguir os 3 pontos também há que jogar bem, essa é a minha mentalidade. Por outro lado, o Ceará tem um compromisso importantíssimo nesta quarta-feira às 7h15 da noite no estádio do Morumbi. O Alvinegro de Parangabuçu enfrenta o São Paulo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Um jogo histórico e que pode ter um resultado mais histórico ainda. Se for para analisar esses números, temos um retrospecto equilibradíssimo. Pelo menos nos últimos 5 jogos, 5 empates. Até porque se esse resultado se repetir, o Alvinegro consegue trazer a decisão para o Castelão. A gente sabe da dificuldade que será o jogo, é um jogo de 180 minutos. Né? Nada se define no primeiro, mas eu acho que nós tiramos uma lição enorme na eliminação na Copa do Brasil, tendo o primeiro jogo como sendo crucial para a eliminação. Então nós temos que estar muito atentos. É claro que esta é uma decisão de 180 minutos, mas os primeiros 90 farão toda a diferença. Olá, boa noite. A Série A do Campeonato Brasileiro só termina na primeira quinzena de novembro. E certamente até lá muita coisa vai acontecer na vida de Ceará e Fortaleza. Mas a Série C, onde temos 3 equipes disputando a competição, o atual cenário se mostra aí sombrio para o futebol cearense. Faltam apenas 2 rodadas para o fim da primeira fase da competição. Floresta, Ferroviário e o Atlético Cearense estão lutando contra um iminente rebaixamento. Mas dos 3 times citados, sabe quem está com a situação mais delicada?
Meus amigos, é o Tubarão da Barra. A derrota por 2-1 para o Remo, na partida que encerrou a 17ª rodada, complicou de vez a vida da equipe coral. Inclusive, o time da Barra do Ceará pode ser rebaixado já neste fim de semana. A matemática é simples, se perder para o Volta Redonda sábado, o Floresta e o Atlético Cearense vencendo suas partidas, o Ferrão está rebaixado. Nem mesmo um empate diante do Voltaço ajudaria se porventura Verdão e também Águia da Precabura vencerem seus jogos. Para escapar do rebaixamento, só vencendo as 2 últimas partidas e mesmo assim a turma coral precisa secar os seus adversários diretos. O cenário perfeito. Floresta e Atlético Cearense precisam tropeçar em um dos 2 jogos que faltam nessa reta final de Série C. É triste, meus amigos, ver um clube da grandeza do Ferroviário vivendo uma situação como essa. Entretanto, esse é o preço que se paga por tamanha desorganização. No início do ano até aqui, o Ferroviário teve 4 treinadores. Para piorar, no começo de julho, o até então presidente Nilton Filho e o diretor de futebol Arthur Boim renunciaram seus cargos. Meus amigos, como diz um rapaz acolá, o último que sair da Vila Elzir Cabral, apague a luz. Tenham todos uma boa noite, até a próxima. Fortaleza vai ampliar a aplicação da vacina contra a meningite C até fevereiro do próximo ano. Um pedido do Ministério da Saúde devido à baixa cobertura no país. Para saber o público-alvo, eu volto a chamar aqui ao vivo a Mônica Damasceno. Mônica, porque existem idades específicas, né, das crianças para receber essa vacina. Exatamente, Bianca. São crianças de até 10 anos e também os profissionais da saúde. Aqui em Fortaleza, 116 postos de saúde vão estar aplicando o imunizante. E, além disso, o funcionamento desses postos vai de 7h30 da manhã até as 6h30 da noite. A doença, ela causa a inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem a medula espinhal e também a medula cerebral. Ela é transmitida, essa doença, através da saliva, na tosse e também no espirro. Os principais sintomas da meningite são febre, uma dor muito forte de cabeça, vômito e também rigidez da nuca. Esse reforço, como você disse, ele atende a uma recomendação do Ministério da Saúde, porque a cobertura vacinal em todo o país acabou caindo. Então, para evitar novos surtos da doença e também para evitar que o público mais vulnerável seja acometido pela doença, esse reforço está sendo realizado em todo o país e aqui em Fortaleza da mesma forma, nos 116 postos de saúde da capital. Volto com você. Excelente alerta. Obrigada, Mônica. Já já a gente volta a se falar mais. Amanhã, o atendimento do Hospital Frotinha da Parangaba, em Fortaleza, vai ser suspenso para a manutenção da rede elétrica que está apresentando instabilidade. O serviço começará às 6 da manhã e a previsão é que termine às 6 da noite. Por isso, os pacientes já internados com cirurgia programada e os da UTI vão ser transferidos para o Hospital e Maternidade Doutora Zilda Arnes e para o Gonzaguinha do José Walter. Quem procurar a unidade para emergência traumatológica ou cirurgia de perfil secundário também vai ser orientado a ir ao Frotinha do Antônio Bezerra. No caso de urgência clínica, o atendimento vai ser direcionado para as UPAs. Então, é só não ir para lá. Amanhã, o atendimento está suspenso. Uma UTI móvel vai ficar à disposição para atender casos mais graves. Marcos Gadelha não é mais o secretário da Saúde do Ceará. O cardiologista ocupava o cargo desde agosto de 2021, quando assumiu a pasta no lugar de Dr. Cabeto e ficou à frente das ações de combate à terceira e quarta ondas de Covid-19 e o surto de influenza. Marcos Gadelha alegou questões pessoais para a saída. A governadora Isolda Sela ainda não anunciou quem ficará à frente da saúde do estado. Eleições. As articulações políticas no estado estão a todo vapor. A campanha eleitoral já começa no dia 16 deste mês e, enquanto isso, nos bastidores, a disputa é por apoio de prioridade. Os prefeitos do interior são campos de interesse nesse momento e muitos têm se desfiliado para apoiar outros candidatos. O cenário eleitoral já estava se desenhando quando o improvável aconteceu.
O racha no grupo governista escancarou feridas internas naqueles que até pouco tempo atrás eram grandes aliados no Ceará. Sem a indicação da atual governadora Isolda Sela pelo PDT, Camilo Santana, do PT, articulou o lançamento da candidatura de Eumano de Freitas, também do Partido dos Trabalhadores, e mobiliza políticos em todo o estado para seguir com ele rumo ao Palácio da Abolição. E tem conquistado muitos apoiadores, principalmente prefeitos, que têm deixado o PDT para apoiar Eumano. Até essa segunda-feira, 12 tinham desertado. Você construir uma base de apoio de prefeitos, né, é um facilitador muito bom para a campanha, não é? Digamos, seria um catalisador, um lubrificante, né, natural para as campanhas. Então, na medida em que essa definição provocou um rearranjo, né, de uma aliança que vinha aí já de, né, 4, né, praticamente governos, né, os 2 governos do Cid, né, e os 2 governos do Camilo, é natural que esse rearranjo impacte também, né, nessa rede de alianças baseada nos prefeitos. O PDT é o maior partido do Ceará e contava com 63 prefeitos filiados até o início do mês de julho, mas o número está diminuindo. Entre os que deixaram a sigla estão o prefeito de Chorozinho, Dr. Júnior, que também é presidente da Apresse, Bismarck Bezerra, chefe do Executivo Municipal de Piquet Carneiro, e o de Aracoiaba, Tiago Campelo. Outros não pediram desfiliação, mas devem apoiar Eumano. As articulações em torno do candidato petista contaram até com a atuação do ex-presidente Lula. Por outro lado, Ciro Gomes lidera a tarefa de fortalecer Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza e o escolhido pelo PDT para disputar o Palácio da Abolição. Nesse jogo, as peças podem se mover de maneira improvável. Um dos exemplos está na região metropolitana de Fortaleza. Sem partido, desde que deixou o PROS, Vitor Valim, prefeito de Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará, anunciou apoio ao candidato do PT, Eumano de Freitas. Apesar da proximidade com o grupo liderado pelo candidato ao Senado, Camilo Santana, a declaração do gestor nas redes sociais causou surpresa, já que Vitor e Eumano foram adversários na última eleição e nenhum dos dois contou com o apoio de Camilo. A gente precisa lembrar que o governo do estado tem um poder de gravitação muito forte sobre os prefeitos, porque eles acabam dependendo muito de transferências de verbas, não é, de projetos em comum, né, de articulações, para conseguir empreender os seus próprios, né, suas próprias políticas, não é, que eles desejam fazer ali. Então, provavelmente, não é, esse apoio dele agora vem dessa aproximação que já tinha se concretizado, né, com o ex-governador Camilo Santana, e que foi mantida com a atual governadora Isolda. As últimas pesquisas apontam o capitão Wagner do União Brasil na liderança das intenções de voto. Recentemente, o candidato recebeu apoio formal do presidente Jair Bolsonaro e de seu partido aqui no Ceará, o PL. As articulações seguem intensas, mas Wagner perdeu o apoio do Solidariedade, que decidiu seguir com Eumano. No entanto, prometeu novas alianças nos próximos dias para fortalecer seu nome e conquistar a cadeira mais disputada do estado. Antes do Bolsonaro entrar no PL, aqui no Ceará ele era comandado pelo prefeito lá do Eusébio, pelo Acilon Gonçalves, não é? Que a priori não era bolsonarista, mas desde que o Bolsonaro assumiu ele tem participado, né, dessas enfim, articulações, dos eventos públicos ao lado do Bolsonaro, mas muitos dos bolsonaristas mais fiéis ou mais radicais, como você preferir chamar aqui no Ceará, não engolem muito, né, o Acilon. Há rumores de que o PL poderia vir a lançar um candidato próprio, embora eu não acredite muito, mas se isso efetivamente acontecer, né, a gente ainda tem aí alguns dias aí para definição final, né, dos candidatos todos, isso também embaralharia mais esse cenário, né, na medida em que seria um candidato que competiria naturalmente, talvez pelo eleitorado do próprio capitão, e que poderia dividir um pouco esses votos. Faltam exatos 2 meses para as eleições de 2022. E a partir de hoje, o Jornal da Cidade vai intensificar a cobertura do cenário político aqui no estado. Tá pertinho, viu? E nós vamos contar com as análises da cientista política Carla Michele Quaresma. Na estreia do quadro, ela fala justamente sobre a candidatura de Eumano de Freitas como a nova alternativa diante de grupos políticos já estabelecidos no Ceará. Olá, muito boa noite a todos.
Nós entramos essa semana na reta final do prazo definido pela Justiça Eleitoral para que os partidos possam, através das suas convenções, homologar os nomes daqueles que serão os seus candidatos na disputa para 2022. Mas no estado do Ceará, pelo menos nós temos já claramente definidas aí as principais candidaturas. O capitão Wagner aparece principalmente nas pesquisas de intenção de voto como um dos principais candidatos, seguido por Roberto Cláudio e Eumano de Freitas, que teve o seu nome homologado na convenção deste último final de semana. A novidade está exatamente nessa candidatura que resultou aí de um racha no grupo comandado pelos irmãos Ferreira Gomes, mas que pode apresentar a grande novidade do pleito, já que o Eumano de Freitas aparece como uma alternativa para lideranças políticas que já estavam muito insatisfeitas com o projeto político capitaneado pelos irmãos Ferreira Gomes e para aquela parte do eleitorado que também não pretendia votar numa candidatura apoiada pelos irmãos Ferreira Gomes, que agora tem uma opção, tem uma via alternativa. Também nós podemos considerar que essa candidatura de Eumano de Freitas pode ser positiva para aqueles eleitores que também descontentes com o quadro em que figuravam apenas 2 candidaturas e tendiam a votar nulo ou abster-se do processo eleitoral, tem no Eumano de Freitas agora uma opção de candidatura. Vamos acompanhar os próximos passos da política cearense para saber se realmente essas candidaturas serão competitivas e conseguirão lograr êxito. Vamos sim. Carla, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Além da participação dela, às terças e quintas aqui no JC, nós vamos estrear na próxima terça-feira o JC Eleições, que vai entrar ao vivo também às terças e quintas, sempre às 4 da tarde, no YouTube do GC+, e na Jovem Pan News Fortaleza FM 92,9, simultaneamente. Será uma roda de debates para você se atualizar sobre as movimentações políticas no nosso estado e também no Brasil. Daqui a pouco, excesso de chuva e falta de caranguejo marcam as férias de julho na Praia do Futuro, mas não diminuem o faturamento dos empresários. E ainda, o homem que encontrou o carro furtado no mar, dentro da água, na Praia da Lagoinha. A gente explica essa história depois dos comerciais.
JC de volta e a gente fala agora da morte do pequeno Biel. O João Gabriel Souza da Silva, de 3 anos, que tinha febre, dor de cabeça, foi ao hospital 3 vezes, mas não recebeu o suporte adequado e acabou morrendo. Tem novidade sobre esse caso. Mônica, a Justiça proibiu o médico que atendeu essa criança de atuar em hospitais públicos do Ceará, é isso? Exatamente, Alexandre. A Justiça entendeu que, na verdade, decidiu que Gabriel Albuquerque, que é o médico responsável pelo atendimento do menino Biel, não pode mais prestar atendimento em nenhum hospital público aqui do estado do Ceará. Essa decisão acontece justamente após a sequência de erros do médico que acabou levando aí à morte do menino Biel. A decisão aconteceu nesse domingo pelo juiz Flávio Vinícius Alves Cordeiro, da Vara Única Criminal da cidade de Canindé. Em parte, a decisão do juiz está de acordo com o que tinha já indicado, com o que já tinha sido denunciado pelo Ministério Público, que o médico não atuasse em nenhum hospital público aqui do estado. Inclusive, o juiz ainda determinou que a Secretaria de Saúde de Itatira e também o Conselho Regional de Medicina ficassem a par de toda a situação para que o médico de fato, para que a decisão de fato fosse cumprida, essa medida cautelar, onde tudo começou na cidade de Itatira. O menino Biel, que nos dias 17 e 18 de abril teve o seu atendimento negligenciado após ter diversos sintomas. O Ministério Público disse ainda na sua decisão que o médico poderia ter pedido a transferência do menino e que talvez assim teria evitado a morte da criança. Porém, o médico Gabriel Albuquerque ainda pode atender na rede privada. A Justiça entendeu que é uma forma dele continuar ganhando o sustento da sua família. Por enquanto, essas são as informações. Volto com vocês. Obrigada mais uma vez, Mônica. E um soldado da Polícia Militar foi executado a tiros em Brejo Santo, na região do Cariri. Cleciano Alves Vasconcelos, de 39 anos, estava em um comércio perto de casa quando 2 homens se aproximaram em um carro e dispararam várias vezes. Ele morreu a caminho do hospital. A polícia ainda não sabe quem são os atiradores, nem a motivação do crime. Na Praia do Futuro, em Fortaleza, os donos de barracas lucraram mais nestas férias de julho do que na autoestação do ano passado. Mas houve um problema em comum, a falta de caranguejo. Mês de julho é sinônimo de muita gente na praia. O movimento intenso aqueceu as barracas. As férias escolares, a autoestação, ela veio com tudo. Então, os nossos clientes, eles vieram com muita frequência nos finais de semana e na semana também. A autoestação foi melhor neste ano quando comparado com 2021, segundo o diretor da Associação dos Empresários da Praia do Futuro. A gente notou que teve uma elevação da quantidade de turistas, teve uma elevação em relação ao nosso faturamento do ano anterior. Então, para nós, o período de julho foi extremamente positivo. O movimento foi bom, mas alguns problemas influenciaram na decisão de vir à praia, como as chuvas e a falta do caranguejo. O crustáceo é um dos principais pedidos dos clientes. Teve alguns fatores aí climáticos e também até da situação do próprio caranguejo, que são eventos que acontecem na região que é feita a captura, que acabaram atrapalhando a gente poder comprar o caranguejo na quantidade necessária, né? Então, queira ou não queira, atrapalhar um pouquinho o movimento da gente. Mas para os próximos meses, a expectativa é que essa maré mude e o caranguejo volte a ser servido. A expectativa é que ele volte ao normal nas próximas semanas, até porque tanto a questão das luas, da maré, se normalizam, como também a questão do evento chamado Farinhada, que acontece na região do Delta do Parnaíba, para de afetar essa captura do caranguejo. Agora uma história que seria rotineira se não fosse o desfecho inusitado. Um homem que teve a caminhonete roubada encontrou o veículo, mas dentro do mar. Carlos Henrique Costa, onde isso aconteceu? Olha, Bianca, isso aconteceu em Paraipaba, no litoral cearense, né? Esse homem tinha saído para jantar com a esposa, né? Deixaram essa caminhonete branca num local próximo ao estabelecimento. Quando voltaram, estava o canto mais limpo do mundo. Os bandidos foram lá, roubaram essa caminhonete e saíram pela cidade, né? Quando o casal saiu do restaurante, se encontrou com alguns amigos para tentar procurar essa caminhonete, mas sem sucesso. Pouco tempo depois, ela apareceu no mar, exatamente. Os bandidos entraram com essa caminhonete na faixa de areia e deixaram ela por lá. Só que quando a maré subiu, a caminhonete ficou dentro do mar. Para que ela fosse retirada foi necessário um trator. E aí eles conseguiram retirar a caminhonete e o dono realmente reaveu o seu bem. O problema todo
é que isso aconteceu, né? A caminhonete obviamente deve ter danos e a Polícia Civil lá em Paraipaba investiga o caso para saber os responsáveis que fizeram isso. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Carlos. Encontrou, não foi da forma como queria, mas acabou encontrando aí o veículo, né? Obrigada pelas informações, Carlos. E olha, o Censo 2022 já começou, mas as pessoas contratadas para trabalhar no levantamento dos dados, os recenseadores, né, estão reclamando, estão denunciando a falta de pagamento e também dos materiais de trabalho. Nem as fardas teriam sido entregues. De acordo com o chefe do IBGE no Ceará, Francisco Lopes, o sistema de pagamento do órgão começou a receber informações de recenseadores de todo o país e acabou não suportando a gama de informações. Ainda segundo o gestor, o sistema foi restabelecido na última sexta-feira e os recenseadores que participaram do treinamento devem receber o pagamento até a próxima quinta-feira. Sobre o material de trabalho, afirmou que os recenseadores recebem no ato da contratação. O Jornal da Cidade de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Tchau.